Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música. Falcão no Vozes da Vez. Que alegria, que honra, na verdade. Tudo bem? Tudo bom, Fabi. A honra é minha. Que maravilha estar aqui. E vendo que nós estamos combinando assim matéria de cores. Azul Mas e assim, branco. você tá muito claro, sempre mais charmoso e mais bem arrumado do que eu. E eu estou um pouco sóbrio hoje, não estou com toda a minha Eu parafernália. também achei você Todo sóbrio. Adereço, por exemplo, estou sem nenhum adereço, porque também estou num novo trabalho, entrando numa nova fase de novo trabalho, que é uma coisa mais limpa. É uma coisa mais sofisticada, digamos assim, MPB mais sofisticada, né? É isso aí. Ô, Falcão, eu cresci praticamente ouvindo suas músicas, né? Não sei como é que você conseguiu, mas tudo bem. Me diz uma coisa, eu queria... A primeira vez que eu te entrevisto, espero que a primeira de muitas. Aham. Então eu queria começar entendendo um pouco a sua cabeça até você se tornar essa persona. Como é que era a sua infância, assim? Que eram os sons que tinham na sua casa? Bom, eu cresci, pelo menos até os 11, 12 anos, numa cidade muito pequena. Na cidade tinha 3 mil habitantes, 4 Pereiro. mil. Pereiro, lá no interior do Ceará. E o som era basicamente de rádio. Muito rádio, porque não tinha televisão na cidade. Aliás, a cidade não tinha nem energia elétrica. O rádio era pilha, aquelas pilhonas grandes. Sim, sim. E Que quando acabava você gastava meio salário mínimo para trocar. Mas tinha os truques, você pode colocar na geladeira que ele rende mais um pouquinho. É verdade. Embora não tivesse geladeira também. É lógico, não tinha energia Não tinha daí. elétrica. Mas meu pai conseguiu uma geladeira a querosene. Eu acho que ninguém tem uma geladeira a querosene, meu pai tinha uma. Botava um querosene lá, ligava o motor, pronto, ficava geladinho. Mas aí a gente escutava muito rádio. E o rádio era basicamente a música popular brasileira da época. Que era o quê? Estava começando a Jovem Guarda, Tá. mas ainda era impregnado do brega, não sei nem se chama brega, mas Ângela Maria, Nelson Gonçalves, esse pessoal mais antigo. Né? Sim, sim. E Bossa Nova ninguém ouvia, não. Por que parece no interior do Ceará, Bossa Nova não entrou. Não fazia sucesso. Eu acho até bom, porque senão tinha influenciado. O que me influenciou mesmo foi o brega que tocava no rádio, o Iê, Iê, Iê brasileiro de Roberto Carlos, Erasmo e tal, estava começando, Wanderlei Cardoso, Gerra Adriane, Ivan Derlei, Vanusa, aquele pessoal todo, né? E também, meu pai tinha uma vitrola, e quando chegava algum LP, que meu pai ia para Fortaleza, que era uma viagem de um dia completo para ir a Fortaleza. Embora a seja só 300 e tantos quilômetros, mas gastava 24 horas para ir até Fortaleza. Imagino, porque a estrada devia ser Não de tinha terra. Muito difícil. Sim. E aí, você tem uma ideia, na minha cidade, Pereiro, tinha 4 carros. Um deles era do meu pai, que era um Jeep. O outro era de um vizinho que também era Jeep, e o outro também era um Jeep. Só tinha Jeep. Aí caminhão tinha alguns caminhões, mas é outra história. A gente ouvia muito música também que meu pai trazia da capital. E aí trazia... Meu pai era um cara meio eclético, assim, gostava da música italiana, da música... Alguma coisa de... aquelas big bands americanas. Sim, né? sim, Tony sim. Bennett. Como era o nome daquele outro cara que tinha uma big band lá? A gente escutava aquelas coisas. Eu me influenciei talvez um pouquinho pela música italiana, ouvindo esse disco lá que minha mãe adorava. Eram uns brega italianos, né? Os italianos acho que não são brega, mas são muito mais do que nós. Sim, aquela coisa dramática, né, dos italianos. Isso Era, tem um me quesinho lembro. de brega. Me lembro que tinha lá... Você já tinha consciência de o que era música brega? Não, tinha nada. Isso tudo para nós era música. Música. Ninguém sabia nem se era popular, se não era, mas o rádio foi dando... Foi começando a dar esse parâmetro aí do que era brega e que não era. Que lá apareciam alguns programas que o chique era ouvir a Jovem Guarda. Aí também entrava já Beatles. O rádio já tocava. As versões de Rossini Pinto. Eu me lembro demais. Por exemplo, Ó, Guel, era meu bem, né? Que o Rony Von gravou. Sim. Gravaram. Renato Sesburcleps, aquele pessoal, tudo gravou Beatles. E a gente ouvia muito, sem saber direito quem era Beatles. Me lembro até que uma vez chegou uma comadre da minha mãe lá em casa e disse: mas você soube que um dos Beatles casaram? É tudo no plural. Sim, Dos Beatles casaram. Sim. E foi exatamente o casamento do... Acho que foi o Paul McCartney, o primeiro que casou. Que engraçado, que curioso também. E me diz uma coisa, como é que esse seu olhar eclético, porque, né, o que você está me contando é um som muito eclético, Sim, né? Como é que essas sonoridades ecléticas assim moldaram o seu olhar? Como é que você foi
Isso você me disse assim agora. Pra mim tudo era música, não tinha brega, era música. Mas aí como é que você foi mais velho do que isso, sabendo que isso é o tipo de música que eu gosto mais? Como é que foi essa caminhada? Aí é o seguinte, aí a gente mudou para Fortaleza, né? Com 11 anos, 12, mais ou menos. Por conta de trabalho dos pais? Foi mais por conta de estudos. Porque lá em Pereira só tinha o primeiro grau, que eu não sei nem o que é hoje em dia. Era o grupo escolar. Eu também não sei, tá. Era uma coisa que você não podia passar daquilo ali. Então a gente resolveu ir para a capital para estudar. Eram 4 irmãos, né? Foi a família toda. Aí sim, aí comecei a abrir a cabeça agora já para saber que tinha outros tipos de música. Tinha gente fazendo música que eu podia fazer, se pegasse, se eu cismasse de fazer uma música, eu faria também. Comecei a pensar nisso. Né? Você tinha instrumento em casa? Ainda não. O instrumento só chegou já com 15 para 16 anos, que o meu padrasto, minha mãe tinha casado com outro cidadão, ele trouxe um violão. Parece que ele adivinhou quem estava ávido por um violão. E nisso a gente já estava curtindo, além da música nordestina também, que eu esqueci de falar de Luiz Gonzaga e aquele pessoal mais antigo, mas começamos a curtir o pessoal da Tropicália, que era tudo nordestino também. Tudo nordestino, e que era um som assim diferente do que o Roberto Carlos fazia, né? Sim. E essa Jovem Guarda começou a trazer o pessoal do Ceará também. Jovem Guarda não, a Tropicália começou a trazer Fagner, Belchior, e Edinardo, e Amelinha, e Zé Ramalho, que era da Paraíba. E aí, que era o pessoal do Ceará, era né? esse Exatamente, pessoal todo começando a fazer a cabeça da gente. Eu digo, eu posso fazer música igual esses caras. E já tinha um violão lá em casa, começamos a bater ali. E aí... E você estava com quantos anos? Isso aí tinha 15 para 16 anos, né? Quando chegou esse violão lá em casa. Mas também não tirei o pé do rádio, né? Tá sempre pertinho do rádio, porque tinha a empregada da minha mãe que ficava o dia todo ouvindo, e ela gostava muito do brega. Tinha um programa de brega mesmo. Aí sim, Valdir Soriano, Reginaldo Rossi, e Genival Santos, e mais novo, Odair José, e Amado Batista. Esse pessoal tudo já estava começando ali. Porque é interessante que Amado Batista e Odair José e Reginaldo Rossi eram Jovem Guarda. Eles migraram para o brega, entendeu? O Amado Batista nem gosta que chame ele de brega não, mas ele é brega, sim. Brega mesmo na essência, né? Mas era interessante, essa mudança foi legal deles, que também mexeu um pouco na minha cabeça o fato de, você pode fazer qualquer coisa, pode mudar, pode fazer o que você quiser. E a mistura que é interessante. Né? E o que é brega na essência? O brega na essência é mais, musicalmente, essa coisa mais dolente, mais dramática, mais mexicana, né? Que era o brega. Eu tenho impressão, quase certeza, que o brega, na verdade, ele veio daquelas músicas mexicanas, da música cubana. A música latino-americana, que é muito mais dramática do que o samba, do que a nossa música brasileira, né? E esses caras que já faziam isso nos anos 50, que eu citei, Nelson Gonçalves, Angela Maria, já era em cima dessa música mexicana. Né? Inclusive, no Ceará tinha um trio chamado Trio Iraquitã, que era muito em cima daqueles trios de mariachis mexicanos. Né? Sim, e desse trio Iraquitã saiu Evaldo Gouveia, que é um grande hitmaker da música brega, que ele fez muita música, né? Evaldo Gouveia, inclusive, fez grande sucesso de Ângela Maria, ele fez samba, fez tudo, e é um cara que eu também dava uma escutada para ver o que esse pessoal estava fazendo. Ô Falcão, me diz uma coisa, e aí com seus 16 anos, você já viu que essa turma que você admirava era uma turma próxima a você, no sentido de você também poderia fazer aquilo e tal? Qual foi a primeira vez que você falou assim, poxa, eu acho que música não é só o que toca no rádio, não é só diversão, não. Pode ser um caminho profissional para mim. Não me lembro exatamente da primeira vez, né? Mas começou a surgir realmente esse pensamento na cabeça. Embora a gente tivesse aquela história, não, tem que se formar, tem que ter uma carreira. Tem que ser alguém na vida. Tem que ser alguém na vida. A música não vai dar o alimento. Aí eu comecei a ver, principalmente por esses caras que tinham saído de lá, porque Fagner e Belchior e o próprio Ednardo saíram muito próximos fisicamente de mim, do mesmo bairro. O Fagner e o Ednardo eram quase da mesma rua. Eu devo ter cruzado com eles muitas vezes, mas como eles são, digamos assim, 10 anos mais velhos do que eu. É outra galera. Enquanto eu tinha 17, eles já tinham 20. Claro. E pouco. Então, você era um pirralho. Não tinha intimidade, mas eu me lembro daqueles cabeludos por lá. Então, esses caras, quando eles começaram a tocar no rádio, ao mesmo tempo foi um orgulho para toda a nação cearense, porque eram basicamente os primeiros caras que estavam galgando assim, um negócio nacional, né?
Isso foi bom porque deu aquela ideia, rapaz, a gente pode fazer isso também, a gente pode ganhar dinheiro com isso também. E você se lembra a primeira vez que você ouviu uma música sua no rádio? Me lembro que foi nesse primeiro disco que eu gravei, e foi no rádio lá de Fortaleza mesmo, né? Porque eu gravei um disco, o primeiro disco foi independente. E aí a gente teve que sair nas rádios assim, para oferecer para os amigos, alguns radialistas já eram amigos. E claro que a gente ouvia na hora que estava lá na rádio, mas depois comecei a ouvir. Assim, de repente, estava dentro de um ônibus, pá, a música estava tocando. É interessante, é muito legal. E você se lembra da emoção que você sentiu? Mas era uma emoção grande. Eu praticamente já era um Roberto Carlos, já estou nas paradas. Né? Muito bom. Não sabia eu que aquela rádio era uma rádio AM dentro de Fortaleza, que dali não saiu muito. Né? Aí depois, sim. Não, mas é ali que começa. Começou. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu ouvi a música mesmo numa rádio de São Paulo, aí agora sim, agora eu ganhei o mundo. Ô, Falcão, me diz uma coisa. Quando é que o Marcondes Falcão Maia, que é o seu nome de batismo, quando que ele adotou essa persona Falcão de vez? E quando que você também começou a entender que você não era só cantor, que tinha todo um imagético? Primeiro, eu quando comecei a fazer música, sem querer já comecei, eu sempre fui um cara muito irreverente, era o gaiato da turma ali. Eu já fiz música nesse sentido de fazer uma coisa irreverente. Aí o pessoal ficava, todo mundo ria quando ouvia aquela música. Eu comecei a entender que aquilo era uma vertente. Né? Aí fui por ali, mais ou menos, mas não tinha ideia de fazer um personagem assim, de criar, por exemplo, a indumentária falconética, nem nada. E essas músicas foram aumentando e foi aparecendo parceiros. A gente tinha lá, eu junto com meus irmãos, a gente montou uma banda que era praticamente para ser uma banda de rock. A gente ouvia muito Black Sabbath e Led Zeppelin, não sei o quê. A gente estava naquela onda de Pink Floyd, aquela onda toda. Né? Aquela coisa meio psicodélica. Mas eu digo, não, a gente tem que ter um repertório autoral aqui. Vamos fazer música autoral. Quando eu comecei a fazer, já foi na esculambação. Não era brega, mas era um rock meio humorado. Bem humorado e meio gregoriano. Digamos assim, a harmonia era em cima do brega mesmo. Coisa que escutava no rádio, né? Valdir Soriano, não sei o que mais. Sim. E fazia muito isso. Mas ainda não tinha essa ideia, não tinha um conjunto de ideias formado para isso tudo. Só criei mesmo uma coisa de Falcão no palco só, sem a banda dos meus irmãos, eu sozinho. Foi num festival que eu participei, quando eu já estava terminando a faculdade de arquitetura. Todo mundo na faculdade já idolatrava o Falcão pelas composições. Né? Eu sentava lá no pátio da escola de arquitetura com um violão e todo mundo se juntava junto para ouvir. Mas aí, quando apareceu esse festival, que era o festival reminiscente dos festivais dos anos 60 e 70, sim, sim. Que começou. Aí eu me inscrevi com a música Canto Gregoriano, que era um bregão mesmo, e ao mesmo tempo brincava com o nome da música gregoriana e também da gregoriana, né? Sim. E também da história da luta social do patrão, empregado, sim, da igreja. Essa música fala de tudo isso. E foi interessante porque os caras do festival aceitaram a gente lá e eu fui para cantar. Chegando lá foi que alguém, totalmente sem nenhuma cancha de palco, de tímido e tal, alguém disse, no ensaio geral que teve com a banda, tinha uma banda que acompanha todo mundo, alguém falou, você podia vir vestido de brega, que essa música tem tudo a ver, né? Se você fizesse uma caricatura de um brega aí, ficava muito legal. Aí eu me lembrei que tinha um cantor lá no Ceará, lá pela faculdade, naquele movimento universitário, tinha um cara que fazia uma brincadeira, se vestia como se fosse o Valdir Soriano e cantava umas músicas do próprio Valdir, do Genival Santos, que é outro cantor branco. Eu me lembrei desse cara, que era o José Sabadia, o cara que tinha um nome de espanhol, mas ele era cearense. Esse camarada foi que deu um estalo de, vou vestir uma roupa parecida com a casa do José. Ele chegou em casa disso, entre o ensaio e a apresentação, que seria à noite, arranjei lá com a minha mãe um paletó velho, uns óculos escuros e fui. Aí sim, aí foi que deu um impacto visual, além da música lá no festival, que a música é uma coisa muito estranha. Eu fui lá com um coral, as meninas tudo vestidas como se fossem freiras. Claro, era um coral gregoriano, música, né? Litúrgica, aquele negócio todo. Aí foi um espanto na plateia, todo mundo adorou. O júri não entendeu muito, me desclassificaram, mas a plateia se indignou com a desclassificação, queria invadir, quebrar tudo. Eu sei que... Você foi o campeão do povo, Falcão.
A direção do festival me convidou de volta. Então, você foi desclassificado, mas você está convidado para vir se apresentar, especialmente na grande final. Não vai concorrer, mas vai se apresentar. Aí foi agora, isso foi muito bom. Aí foi quando eu vi que tinha que ter um mise-en-scène, tinha que ter o visual. O Brega, através do próprio Valdir Soriano, a gente já desconfiava que o visual era interessante. O Valdir que foi o primeiro que... Mas você, dentro disso, você descobriu a sua autenticidade, porque ninguém se veste como você. Ah, foi. Não. Mas nesse primeiro momento, foi muito parecido com o Valdir, porque ainda não... Não, tudo bem, era o não tinha início, avacalhado né? ainda, não tinha ficado colorido, não tinha ficado psicodélico. Que maravilhoso. E me diz uma coisa, você sempre foi muito bem-humorado? Ah, sim, na minha terra, na minha cidade, na minha família, todo mundo... Seu estado, né? Todo mundo tem essa verve de sacanagem, de tirar onda com os outros. A minha família é impressionante. Meu pai era muito mais moleque do que eu, muito mais bem-humorado. Tem uns tios lá que são também. O que tem na água do Ceará? Não sei o que é, não. Eu costumo dizer que é porque é uma defesa. O povo passa muita necessidade. É um povo feio, não é um povo feio. Né? Tem uma música que eu Você falo. acha? Não, eu Você digo é isso um brincando. galã. Eu digo isso brincando, claro. Eu digo isso brincando, mas o pessoal do Ceará, todo mundo sabe que a história da brincadeira, do humor cearense, é primeiramente consigo próprio, tirar onda da gente primeiro. Sim, para depois zoar os outros. Por aí. Que é terra de Chico Anísio, né? Chico Terra Anísio, de Tom Renato Cavalcante, Aragão, Renato Aragão. Tiririca. Esse pessoal todo apareceu por lá e ganhou o Brasil. E aqui, como é que é seu guarda-roupa, Falcão? Ah, o Você guarda-roupa... tem coisa sóbria? Tem, claro que eu também não posso sair todo dia com uma roupa dessa, não, porque tá arriscado até ser preso, né? Não tá, não. Nesse país tem tanta coisa que não vai preso, você vai ser preso pelo seu figurino? Não vai, não. Eu digo que é como assim, por exemplo, o sertanejo veste aquela roupa de sertanejo, um chapelão, um negócio para Chapelão, pra cantar. aquelas calças 3 números menor. Ele não vai sair na rua com aquilo todo dia. É o mesmo caso é o meu. Só que o meu é uma coisa mais marcante visualmente. Né? Todo mundo... Agora mesmo chegando aqui, ali embaixo do prédio, eu estava sem a jaqueta, que é o girassol, que meu vestido, o povo já gritou, todo mundo gritou na rua. Não, porque devem olhar e falar assim, eu acho que é, mas não tenho certeza. Aí você vai e veste. Me diz uma coisa, quando aquela sua música, I'm Not Dog No, se tornou o que ela se tornou, você estava preparado para esse sucesso todo? Não, porque foi feito numa brincadeira total, né? Não tinha a menor ideia que isso fosse. Aliás, eu não ia gravar essa música. Eu tinha um repertório muito personalístico mesmo, só música minha e com o parceiro Tarcísio. E a Not Dog No era assim, uma brincadeira além da brincadeira que a gente fazia. Só que eu comecei, antes de gravar qualquer coisa, eu comecei a fazer shows. Depois desse festival lá, eu comecei a fazer nos bares. Tinha bares lá que eu fazia toda semana. E aí foi juntando, foi aumentando a plateia, foi ficando uma coisa assim. Tinha um bar que não cabia por dentro do bar, ficava o pessoal na rua. Porque tinha assim, uma varanda e o pessoal ficava assistindo no meio da rua, só para ver esse show meu lá. E aí esse pessoal começou a gravar fita cassete do show e distribuir na cidade. E aí foi quando eu resolvi gravar o disco. Aí eu fui numa rádio, que era uma das rádios mais populares, que tocava música brega, misturado com tudo, né? E eu falei, ia fazer um disco, aí o cara disse, vai gravar I'm Not Dog No? Eu digo, não, porque não tem. O cara, o quê? Se não gravar, não é a melhor. Porque você já tocava ela nos shows. Nos shows, e o pessoal da cidade todo já conhecia por causa das fitas e cassete. tal, entendi. Aí o cara disse, não, meu amigo, se você não gravar essa, eu não toco aqui na rádio, você tem que gravar essa aí. Aí eu cheguei lá no estúdio, que a gente já estava gravando o disco, eu digo, não, vamos colocar essa música. Mas você imaginava que ia estourar também no Brasil? Isso foi o que o cara da rádio me falou. O cara disse, rapaz, se você gravar isso aqui, o Brasil todo vai ter a mesma sensação que eu tive aqui, que eu sou um cara de rádio. Esse locutor, inclusive, não era cearense, ele tinha ido de São Paulo para fazer rádio lá no Ceará. Ele disse, cara, se a gente lançar isso aqui nacionalmente, você vai ver uma coisa. E ele tinha razão, era isso mesmo. E você consegue hoje, com o distanciamento do tempo, entender por que essa música se tornou essa coisa cult? Bom, primeiro que a versão do Valdir Soriano já é um negócio muito estranho, né? O cara, naquela época, o cara dizia, eu não sou cachorro não, para viver tão humilhado. Quer dizer, ninguém fazia música desse tipo. É o que eu digo sempre, o brega autêntico mesmo, desse povo, além de ser dramático, é bem-humorado. Eles levam na esportiva esse negócio do chifre. E foi isso aí que eu achei que a música, além de já ter... todo mundo no Brasil já conhecia aquela música,
e ver aquele inglês, no inglês macarrônico daquele aí que Joel foi mais... Santana. Aí que foi estranho mesmo, porque chegou ao ponto de um cara como o Jô Soares, que era antenado, sabia tudo, me chamou especialmente para ir lá para saber o que era aquilo. Foi o primeiro programa assim, nacional que eu fiz, foi o do Jô, porque o Jô se invocou com aquele tipo de coisa. Sim, sim. Ô, Falcão, e me conta uma coisa, como é que você compõe? Como é que você escreve? Você escreve, vem muita ideia? Eu escrevo mais assim, eu sou um compositor que fica mais que esperando vir a ideia. Eu não sou daquele que fica forçando a barra para fazer uma música, não. Tá. Poucas vezes eu fiz música assim de forçar a barra. Mas quando vem essas ideias, e logicamente, quem toca violão já tem algum tema ali no violão, tem uma coisa que você fica batendo o dia todo, sempre tem umas coisinhas que a gente guarda ali, isso aqui é legal. Aí quando vem uma ideia de letra, eu vou atrás de uma daquelas musiquinhas que eu tinha começado a fazer para ver se dá certo. E geralmente dá certo. Mas também tem a história da música que vem completa. De repente você sentou com o violão na mão, já vem letra e música e tudo. Eu digo até que E é uma sempre coisa... vem com humor? Sim, sempre é o mesmo estilo. É sempre esse estilo aí. Eu acho que, se for psicografado, como os espíritos acreditam, deve ter um bocado de cara da mesma qualidade perto de mim aqui, soprando. Da mesma enfermaria, né? Todo mundo da mesma enfermaria. Você falou um pouco aí do Reginaldo Rossi, e uma coisa que eu me lembrei é que durante um tempo, um período da vida dele, ele ajudou a popularizar o chifre, né? Sim. E isso fez com que diminuísse, inclusive, a violência doméstica. Uhum. E aí eu queria saber de você essa coisa eu me lembro muito, mais nova, você nos programas Gugu, Todo. Faustão, esses programas bem populares, você falando muito sobre chifre. Num país que é extremamente machista. A gente tem visto números cada vez mais alarmantes. Uhum. Isso nunca foi uma questão para você? Assim, vou falar sobre chifre e isso é uma coisa que colocaram na sua cabeça, não é nada demais? Como é que foi? Não, porque desde antes de gravar disco e tudo, eu já saquei essa mesma coisa que você sacou. Que tinham uns certos cantores no Brasil que estavam fazendo um trabalho de utilidade pública, popularizando o chifre, falando cada vez mais, que era o próprio Valdir Soriano, que começou Eu Não Sou Cachorro Não, aquele negócio todo, o Reginaldo, outros cantores bregas, que tinha um no Pará chamado Alípio Martins, que ele ia muito mais além, ele fez música muito mais incisiva com a história do chifre. Aí eu comecei a pensar, eu tenho que também entrar nessa onda que pode diminuir, porque eu sei de muitas histórias na minha terra, lá no interior, e também no Ceará e no Nordeste todo, até no Brasil todo, de muito feminicídio e tudo que houve, por causa de negócio de traição que os caras não souberam digerir. Sim. Então, eu digo, esses caras estão fazendo um serviço de alta utilidade pública e vamos fazer também. Por isso que eu comecei a fazer, fizemos músicas, não só eu, como com o Tarcísio e outros parceiros, exatamente em cima do tema, pensando nisso, pensando em estender, a gente brincava até, tirada dos ombros do coitado do corno, esse peso. Esse peso, não, porque não faz sentido. 2026, o povo se matando por causa de chifre. Ô, Falcão, me conta uma coisa. Você já quis, agora você tem feito isso, tá? Mas a gente vai chegar no seu agora já já. Durante a sua carreira, você quis, em algum momento, fazer músicas sérias, entre muitas aspas? Ou você encontrou esse caminho, foi feliz nesse caminho e nunca passou pela sua cabeça, eu quero fazer sei lá, eu quero fazer música tipo Roberto Carlos, alguma coisa desse tipo? Claro que passou. No comecinho lá que eu peguei violão, comecei a aprender o básico do violão, a ideia era fazer música legal mesmo, música interessante. Tanto é que eu, junto com alguns amigos... A música que você faz é muito legal e muito interessante, viu? Eu digo assim, a música MPB, sessão séria. Tá? Sessão séria. Você tem ideia, a gente tinha a ideia de mandar música, até chegamos a mandar alguma coisa, se eu não me engano, para Milton Nascimento gravar. Gente, mas a ousadia, né, do cearense, ela é animada. Sei nem se Milton ouviu alguma vez na vida aquilo ou jogou logo no lixo. Mas a gente fazia música pensando nesses caras, Chico Buarque, Caetano. Chico Buarque é arquiteto como você. Então, isso também era uma coisa. Tipo, se o cara é arquiteto, não, né? Fausto Nilo também é arquiteto. Né? Aí, como a maioria das músicas que eu fazia, assim, digamos, sérias, era com parceiro, mas quando eu ia fazer só, aí a vertente da esculhambação entrava, da quinta série entrava no meio. A turma da quinta série B entrava ali e te apropriava, entendi. Aí acabou que eu cheguei a um ponto que é o seguinte, dá para mesclar,
Dá para fazer a música quinta série, mas com temas aqui lá no meio. Você pode ver que quase toda minha música minha tem um tema sensível ali que estão Era o que eu ia dizer agora. A gente está brincando falando das suas músicas na quinta série, mas as suas músicas, eu acho que por conta da pegada do humor, ela chega onde uma música mais séria não chegaria. Exatamente. Isso foi a ideia que eu tive quando deu esse estalo na minha cabeça. Mas aí que tá. Uma música que tiver uma piada, uma coisa para rir, o cara vai ouvir de novo. Não vai ouvir só uma vez. Ele vai voltar para ver aquilo. Então, vamos incluir aqui uns temas mais sociais, políticos, etc., amorosos. E você tem relatos de fãs que já te falaram isso? Olha, meu marido era assim, assado, mas depois de ouvir sua música, ele entendeu, ficou... Já, não no sentido do chifre, nunca tive nenhum relato, não, mas no sentido de entender a música, de saber que parece que está falando uma coisa que eu parei para escutar, porque é muito interessante. Inclusive, nessa onda de algumas... de homofobia, de não sei o quê, que a gente citou algumas vezes, o pessoal parou para ouvir. Isso é muito legal. Tem um relatos assim, de estudantes universitários que fizeram trabalho de tese sobre minha música, de um juiz que fez uma sentença baseada na música minha, inclusive num tema que era a história da separação judicial, que o cara não conseguia aceitar a mulher, né? A mulher, aquela confusão de negócio de divórcio, o juiz usou a música minha para dar a sentença final. Como é que você se sente? Eu acho muito interessante, porque é exatamente isso que eu queria. Eu queria realmente que a música chegasse ao ponto de influenciar as pessoas assim, não só pelo humor. É muito legal que o pessoal ri. Tem famílias, inclusive, que mandam vídeos para nós, da família todas num churrasco, no domingo, no fim de semana, escutando música minha, morrendo de rir, todo mundo. Isso é muito legal. Mas quando atinge o outro lado também, político, social e tal, é muito legal. Olha... Eu sabia que eu ia adorar te entrevistar. Vamos falar do Falcão ator? Já falo do Falcão sério, tá? Mas eu quero falar do Falcão ator. Cine Hollywood e Os Rony. Os Rony. Foram um grande sucesso. São séries muito bem sucedidas, né? Como é que a pessoa te viu e falou assim, vem aqui ser ator da Rede Globo? Começou com o Cine Hollywood, porque o Cine Hollywood primeiro foi um longa, né? Sim. Esse primeiro longa, esse diretor é o culpado de tudo, o Halder Gomes, porque ele já me conheceu, já era o Falcão da mídia toda, e ele sacou que eu podia fazer aquele papel do cego que vai para o cinema. Maravilhoso. Exatamente por causa da sacanagem de o cara... Eu já usava óculos escuros em todas as minhas apresentações. É o cego Isaías. E o cego que ia para o cinema e entendia de cinema. Sabe todos os grandes cineastas do mundo, o cego sabe tudo. Então ele me chamou para aquilo ali, foi um sucesso. O filme foi, o longa-metragem Cine Hollywood, foi um case de sucesso mesmo. Sim. Tanto é que a Globo resolveu fazer a minissérie. Aí tinha que ser, o cego tinha que estar lá na minissérie. Claro. Uma coisa assim, essencial. Claro. E como é que você se tornou o Mestre Wilson? Do Shaolin do Sertão. Shaolin do Sertão. Aliás, quer dizer que esse ano ainda vai ser lançado o Shaolin 2. Já está feito. Já gravou? Está gravado, tudo bonitinho. Eu acho que em agosto desse ano vai ser lançado o Shaolin 2. O Mestre Wilson, a mesma coisa. Halder Gomes de novo, o mesmo diretor. Ele disse, rapaz, foi tão legal a sua participação como o Cego Isaías, que eu vou dar um papel melhor que você agora vendo. Não é mais cego, não. Agora vai ser... E como a sua música tem muito de ensinamento, de filosofias e tal, você vai ser aquele mestre... o filme todo é uma brincadeira em cima do... O Mestre Wilson é como se fosse aquele mestre lá do Karate Kid, né? Sim. Não é o nome dele, esqueci agora. Eu ia falar Yoda, mas eu acho que não é Yoda, não. Não, é aquele japonês. Eu sei qual é, eu sei, mas não é. Não, sumiu o nome. Aí ele me deu para me assistir, assim, numa espécie de preparação de atores, ver alguns filmes de karatê, de kung fu. Geralmente tem um mestre. Sim. Todos eles têm um mestre que vai lá, é muito sério e tal, mas a gente queria um mestre mais sacana. Então foi o mestre Wilson. E você gosta dessa sua verve ator? Eu adoro, estou aprendendo, né? Porque é muito difícil ser ator, principalmente no cinema. Na tela grande é mais difícil, porque está todo mundo vendo menos detalhes da sua expressão. Mas quando você filma, você está filmando, independente para qual veículo que vai ser transmitido. Faz diferença? A gente imagina. É mesmo? Imagina, pois será que vai ficar legal isso aqui? Então, mas o diretor, com experiência, não só o Halder, mas os outros diretores que eu já trabalhei, eles são competentes para dirigir você para aquilo ali, para o que está sendo feito. E o resto
A minha maior dificuldade é que eu sou um cara que não decoro muito. Aí tem que decorar texto. E é essencial para o ator saber o texto na ponta da língua, porque a partir daí ele brinca, sem se preocupar em acertar ou não aquele texto. Sabe uma coisa que eu acho muito legal do ator, que também é músico, é porque, me corrija se não foi isso, mas quando você está fazendo um filme, é coletivo. Porque você depende do outro, é uma troca. Quando você está fazendo um disco, é individual. O sucesso e o fracasso daquele trabalho é muito personalizado, né? No caso de um filme, não. De uma série, não. Você sente que a responsabilidade aumenta ou diminui? É verdade. Embora no disco você tenha ali um produtor, tenha música e tal, mas não dá para botar a culpa neles. Não dá, não. Ninguém fala assim, nossa, que disco ruim do produtor Joaquim da Esquina. Ninguém fala, né? Não dá. Mas no cinema tem essa história que é muito importante você ter esse ator que troca realmente com você. Eu tive sorte demais. Por exemplo, no filme do Raul, tem o Edmilson Filho, que eu sempre estou contracenando com ele, que é um cara muito gentil, sempre está trocando muito bem. Na série Cine Hollywood lá na Globo, a Globo resolveu enxertar alguns atores que não fossem da série, mas que fossem globais, digamos assim, e entrou, por exemplo, o Matheus Nattigelli. Esse é um craque. Você contracenar com ele é muito importante, porque ele fica lhe dando toque. Às vezes, no ar, se você olhar direitinho, você vê algum toque que ele dá para quem está contracenando com ele. Isso é muito bom. A Luísa PRC, esse pessoal todo foi muito legal com a gente. E ao mesmo tempo, foi uma escola, um aprendizado, né? Você está contracenando com aqueles caras, é muito legal. Hoje você coloca no crédito cantor, compositor e ator? Ah, sim, com certeza. Isso aí tá, porque Hollywood está de olho. Pode ser que eu vá. Claro, agora então Hollywood está mais de olho do que nunca. Vai que o Steven Spielberg me chama para fazer lá um negócio. Não precisa dele, não. Tem aí, ó, Walter Salles, Kleber Mendonça, e Mané Spielberg, o quê? Aliás, Kleber Mendonça pisou na bola, podia ter me chamado para esse agente secreto. Eu aí. acho que o Oscar seria nosso. Wagner Moura não foi tão assim, não né? queria nem entrar no lugar do Wagner, não, mas um daqueles cabalares vai ser eu. Maravilhoso. Ô, Falcão, vamos falar do Falcão sério? Me diz uma coisa. Quando você é um artista popular que defende um gênero popular, a crítica não olha tanto para o seu trabalho, olha? Não, você sabe que pode até ter olhado, mas nunca recebi uma crítica assim que eu considerasse. Quer dizer, já recebi pouquíssimas. Mas a maioria leva na esportiva, né? Porque é um subgênero, uma coisa assim. Tem até certos críticos que acham que eu não sou músico, eu sou um humorista, né? Na verdade, eu sou músico, embora eu trate muito do humor na minha música. Sim, sim. Mas não me lembro de nenhuma crítica a favor, já, muitas assim, nesse estilo, nesse sentido de dizer que eu sou um cara popular, que sou inteligente, que faço uma letra mais ou menos. Mas aquela crítica que vai a fundo mesmo do trabalho, só me lembro de um cara, por coincidência, ele estava falando em Kleber Mendonça, lá de Recife, um jornalista de Recife que fez, talvez tenha sido a crítica mais interessante sobre o meu trabalho, além de alguns livros, que lá, desses livros que eu falei, de alguém que publica sobre o meu trabalho, tem algumas críticas interessantes. Mas eu gostaria muito de pegar um crítico assim mesmo para valer, para o cara dizer... Especializado em música, especializado, né? Cara... Isso, de alguma forma, fez com que você quisesse fazer, nessa altura da vida, um trabalho, digamos, sério? Foi, mas também não foi. A história do trabalho sério é porque a gente chegou à conclusão que a música brasileira está tão ruim, o que está sendo lançado aí, que se eu lançasse uma coisa ruim, que a minha música não é ruim, mas é considerada como ruim, não ia, era mais um pingo dentro da enxurrada que está aí. Então, o interessante seria eu fazer uma coisa considerada boa, chique. Para chamar atenção. Para poder o pessoal dizer, olha aí o cara. E aí, eu achei muito legal esse gancho. Não que eu vá mudar de essência. Vai começar a se apresentar de smoking? Não, pode ser que aqui acolá uma coisa meio Frank Sinatra. Pode até ser que a gente faça isso. Depois tem uma história legal para lhe contar sobre isso. Mas aí eu comecei a gostar de interpretar. E o repertório não foi tão difícil, porque é aquele repertório que eu escuto mesmo. Eu não sou um cara que escuta só música brega, nem só música disso. Eu sempre escutei muito Raimundo Fagner, Chico César, e Caetano e Gil. Esse pessoal da MPB eu sempre escutei muito. E aí, quando eu falei isso para o Fagner se prontificou a ajudar também. Você e Fagner se tornaram brothers, amigos. O Fagner é meu produtor desde o segundo disco. Sim, eu sei. Esse segundo disco foi o que o Fagner Aliás, ele produziu 4 discos na BMG, né? E agora voltou para fazer uma coprodução desse disco junto com o Rico Bonadio.
E aí o Fagner se empolgou com a história, legal mesmo, né? E o repertório é esse todo que a gente já conhecia, e o próprio Fagner trouxe algumas músicas que são inéditas, e a gente gravou também, o Henrique também deu umas ideias muito boas, trouxe ideias legais, inclusive regravando uma música dos Mamonas, Jumento Celestino. Jumento Celestino, que o Rick tinha feito naquela época e agora refez. Para ele foi uma coisa muito mais emocionante do que para mim, né? Para ele foi uma viagem assim, no passado muito interessante. E aí foi que eu vi que as pessoas começaram a ouvir no rádio, e nem um crítico especializado falou ainda não, mas o público que viu gostou muito. E reconhecem que é você? Reconhece. Mas também, por exemplo, a música que eu gravei com o Fagner, pois é. aqui lá o pessoal não sabe direito quem é que está cantando. Né? Eu não soube. É. Eu ouvi, claro, assim, quando eu ouvi, eu já ouvi brifada. Mas é um outro Falcão. Exatamente. E, de uma certa maneira, é um outro Fagner também, porque ele desceu um pouquinho o nível para se igualar. Não. Ele tá Fagner, vai. Aí eu a voz do Fagner também é inconfundível, né? Aí eu cheguei para o Fagner e digo, Fagner, rapaz, alguém falou isso, eu também, teve uma hora que eu não sabia mais qual era a parte que eu ia entrar. Aí o Fagner disse, rapaz, eu também senti isso, eu também senti a mesma coisa. E realmente é que a gente tem um timbre muito parecido, o sotaque também ajuda. É coisa assim. E a Elba? Como foi gravar com Elba? A Elba foi muito interessante só porque... tem um. Só tem um. Essa é uma das músicas que o Fagner trouxe, é inédita, é do Capinã. Capinã, grande letrista da Tropicália. Muito né? Sério. Muito sério. O cara que praticamente fez a Tropicália junto com Caetano e Gil. É verdade. Então, eu já tinha gravado com Elba, pouca gente se lembra, mas a abertura do Cine Hollywood, quem canta é eu e Elba. É verdade. Quero ver como é que... É verdade. Eu e Elba que cantamos aquilo ali. Aí quando eu falei, a Elba adorou. Não, vamos sim, qual é a música? Quando eu mostrei a música, é que ela adorou a música e pronto, foi. Ela até foi muito generosa também, porque como eu já mandei para ela a minha parte gravada, e ela só podia gravar lá no Rio, ela pegou a música no meu tom, que é uma coisa muito difícil uma mulher pegar um tom do homem. Sim. E teve algumas partes que ela não alcançava aquele tom, ela pediu 1000 desculpas, mas mudou um pouco a melodia para poder alcançar o tom. Eu digo, não, ficou muito mais linda, aí que ficou legal. Muito bom. A sua versão com Fagner é Beleza, que é uma música que faz parte do repertório do Fagner, que ele já tinha gravado, né? Sim. E com a Elba só tem um, e com o Rick Bonadio é Jumento Celestino. Exato. E me fala uma coisa, a gente está falando aqui de 3 nordestinos, você, Elba e Fagner. Por que você acha que a música nordestina emociona tanto o Brasil? Eu acho que é porque é uma diversidade muito grande. O Brasil todo tem músicos muito bons, tem música muito interessante, mas se você fizer uma comparação, por exemplo, você partir para o Centro-Oeste, e o Centro-Oeste é meio que uníssono naquela história do sertanejo, naquela história da levada meia paraguaia, né, meia guarânia. No Sul, no Rio Grande do Sul, nem se fala, é uma coisa muito particular do gaúcho. Enquanto que o Nordeste, e essa coisa do nordestino foi trazida para Rio e São Paulo também já são muito diversos, tem essa diversidade enorme. Você vê um cara como Luiz Gonzaga, ele gravava de tudo, ele não era só o baião que ele ajudou a criar, mas era tudo, era forró, era machista, era chachado, e shot, que é uma música quase caribenha, um shot, né? Essa coisa da mistura de ritmos, aí voltando à alma do nordestino que a gente falou, que é um povo sofrido e batalhador e tal, deu essa música toda. Você pode ver, inclusive agora está sendo descobertas a psicodelia nordestina, principalmente dos pernambucanos, né? Do Ave Sangria, do Lula Cortez, do próprio Zé Ramalho. O Alceu Valença é um psicodélico purinho. Se você escutar o Alceu, você vai ver de quanto da onde tudo. De onde vem tudo, e é uma mistura muito grande também com a coisa ibérica, de Portugal e Espanha. De Espanha, sim. E alguma coisa de Holanda também, porque os holandeses dominaram ali o Nordeste por muito tempo. É uma coisa muito interessante se tiver alguém para estudar essa coisa da música nordestina. Ô Falcão, eu ficaria aqui com você 3 dias, mas sei que a sua agenda não anda muito fácil, não. Mas me conta uma coisa, você acha que o humor mudou muito nos últimos anos? O bom ensino mudou assim, particularmente entre 4 paredes, a gente pode fazer o que quiser, mas a história da lacração, principalmente na internet, do corretamente político ou é politicamente correto, eu nunca sei direito como politicamente correto. Essa coisa aí, que a gente fica, quem vai fazer o humor fica sempre com o pé atrás. E realmente
O humor, quando é uma coisa pejorativa, no sentido de diferir o próximo, diferir as categorias Ofender. e etnias e tal, né? Não é interessante. E a gente fazia isso sem nem imaginar que estava ferindo alguém, né? Então, mudou nesse sentido aí, é para se ter muito cuidado para fazer esse humor. Eu até tenho músicas minhas que eu nem Não canta não mais? canto mais, porque só quando alguém pede, que às vezes o pessoal que está na plateia entende que foi uma música daquele tempo, que não se pode confundir com o tempo atual, aí se alguém pedir, insistir, a gente canta homem é homem, menina é menina, aquele negócio, por exemplo. Né? Mas, com certeza mudou. Mas o humor, no geral, quando eu comecei a me preocupar se o que eu falava no Ceará, no Nordeste, seria entendido pelo pessoal no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em Porto Alegre. Mas quando eu comecei a fazer show nesses lugares todos, eu comecei a sacar que o humor do brasileiro é muito parecido. O brasileiro é muito irreverente. Né? Se você partir para o lado da irreverência, da crítica social, não sei o quê, ele entende tudo muito bem. Depois de tantos anos de carreira, o que te motiva ainda a ir para a estrada, a continuar no palco, a continuar indo para estúdio, gravar música, lançar disco? Primeiro que é muito bom, né? Isso é muito legal. É como se fosse um passatempo, um divertimento. fazer a música. Eu acho muito mais legal, por exemplo, ir para o estúdio gravar do que fazer um show. Eu acho muito melhor cantar no estúdio e fazer toda aquela preparação, acertar aqui, acertar dali. Agora, o show, claro, que é interessante do ponto de vista da emoção, daquele povo todo está ali para lhe ver, né? Que isso é muito legal. Isso é que move a gente a fazer show. Você sabe que uma vez eu entrevistei o Erasmo Carlos, já que a gente falou aí de Jovem Guarda, e ele me falou uma coisa quando eu perguntei para ele, o que te motiva ainda a continuar indo para a estrada? Ele falou assim, o amendoim do ônibus. Aí eu falei, mas por que o amendoim do ônibus? Ele porque é quando eu posso comer amendoim. Quando eu estou indo para a estrada, eu como amendoim sem ninguém reclamar comigo. Mas Curioso, né? Na estrada é muito interessante, principalmente para um cara que eu gosto muito do Brasil. Eu gosto de andar de carro, eu gosto de conhecer. Eu conheço o Brasil assim, geograficamente, tudo. Né? Imagino. Eu não sou de viajar. Minha mulher fica reclamando que ela quer ir para a Europa. Eu digo, que negócio de Europa? Eu quero ficar por aqui, dar uma volta por aqui. Né? Isso é muito bom. Você já fez show do Iapoca ao Chuí, né? Tudo. Eu só tenho um lugar no Brasil que eu nunca andei, que também não é tão dentro do Brasil, que é Fernando de Noronha. Fora um pouco. Não é, não. Fernando de Noronha é quase outro lugar. E me conta uma coisa, se você hoje tivesse que definir o Falcão, em uma frase, uma palavra, como é que você definiria? Rapaz, eu acho que é um cantor, assim, uma mistura de brega com MPB, mas que é uma grande filosofagem, assim, digamos, popular. É aquela história de... É um cantor, digamos, didático. Eu estou aqui para ensinar alguma coisa. O que eu puder empurrar no meio da minha letra, eu estou empurrando. E, Falcão, para a gente finalizar, me diz uma coisa. O que o sucesso te deu? O que o sucesso te tirou? Me deu tudo. Né? Tudo que eu tenho hoje é por causa do sucesso. Foi muito legal o reconhecimento. Por exemplo, voltar para uma cidade como a minha, que é muito pequenininha, e o povo todo, as crianças... Você voltou rei, né? E o povo todo, as crianças sabem que é Falcão, todo mundo, é uma coisa muito legal. E não tirou nada, não. O pessoal fica falando que tira a paz, que tira a tranquilidade, a intimidade, mas para mim isso não adianta. Porque não te incomoda? Eu sempre fui daquela opinião seguinte, esse tipo de coisa acontece com aquele artista que se esconde. Se você fica o tempo todo dentro de casa escondido, na hora que você bota a cabeça, todo mundo quer ver. Mas como eu saio muito na rua, ando para todo canto, falo com todo mundo, faço questão de andar, às vezes de ônibus, de trem, de metrô, aí o pessoal é acostumado. É um parceiro qualquer, né? É claro que aqui lá parece um fã mais falconético, inveterado, que aí também é muito legal, porque você tem que atender e você nota que tem esse tipo de gente que gosta muito de você, além da média, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma alegria te conhecer pessoalmente, uma alegria trocar essa ideia contigo. Muito obrigado. Mais sucesso ainda. Obrigadão mesmo. Sucesso para você também aqui nesse programa. E bola para frente, vamos em frente. Gostei demais, inclusive, dessa caneca que é para quem não é canhoto, porque se fosse assim, só podia beber assim. Tá vendo? Eu só não te ofereço que a gente só fez 2. Até a próxima, viu? Obrigada. Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música.